Hoje nós estamos com John Steinbeck, o autor do livro Ratos e Homens, que ganhou o Prêmio Nobel em 1962, por retratar um pouquinho não só da história dos personagens, mas por contar também um pouco do dia a dia nas lavouras daquela época. Você também gostaria de fazer algum tema? Com certeza, Nora. Venho convidar aqui a todos a lerem o livro Ratos e Homens. O livro ele traz um pouco da história de George e Lenny, que são dois amigos totalmente diferentes em aparência, mas que se gostam muito, que tem um elo de amizade muito forte. E o livro também apresenta um pouco dos problemas vividos na época, durante a recessão econômica de 1930, os problemas que a própria população dos Estados Unidos vivia, nos campos, nas lavouras, na área rural mesmo do país. E é um livro que é muito bom, ele apresenta a história dos personagens com esse contraponto dos fatos reais mesmo que aconteceram nos Estados Unidos durante a década de 30, durante a recessão econômica. Mais uma vez eu queria te agradecer por ter aceitado a nossa entrevista, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão super curiosas para entender alguns pontos que todo mundo tem vontade de saber e só o autor do livro mesmo poderá explicar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Nara, pelo convite, por estar hoje aqui à noite e poder contar um pouco mais para os seus telespectadores sobre a história do livro, as morais, os sentimentos que ele passa. E é muito bom estar aqui e poder apresentar um pouco mais do livro que bastante gente conhece, mas que é bom sempre divulgar ainda mais. Muito obrigada. Obrigado a você. Então vamos começar com as nossas perguntas. Vamos. Como você se sente tendo o livro Ratos e Homens como um dos livros mais lidos de toda a sua carreira? Eu acho que qualquer autor fica feliz, né, quando vê os seus livros vendendo. E eu me senti muito bem, muito orgulhoso quando vi as vendas do meu livro subindo, porque nessa obra eu dediquei toda a minha capacidade de tecer histórias, de criar personagens, e eu tentei fazer isso de uma forma que cativasse o público, que o público se identificasse com os sentimentos, com as histórias presentes no livro, mas de uma forma que não perdesse a realidade, não perdesse a retratação dos problemas reais que a sociedade daquela época vivia. Mas mesmo assim, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz do meu livro ter vendido bem. Então, John, o que representa na sua vida ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 62? Porque você não só retratou o dia a dia de dois amigos, você retratou os problemas nas plantações daquela época. Olha, Nora, eu acredito que o meu livro, um dos maiores méritos do livro foi conseguir chegar a um sentimento comum entre todas as pessoas. Mesmo contando uma história que tem personagens totalmente únicos, totalmente, às vezes, que ninguém se identifique, os sentimentos que eles viviam durante a história são transmitidos para todos como um sentimento único. E eu acho que através da história do George, do Lenny, né, o grandão e o pequeno, e eu também pude mostrar um pouco de como era a vida nas plantações durante a recessão econômica de 1930 e o sentimento de mudar de vida que as pessoas sentiam, o sentimento de talvez crescer, ser alguém melhor e sair daquela vida de ficar carregando sacos de cevada, que era a rotina que eles viviam, né? E o que você sentiu com relação ao prêmio? Eu fiquei satisfeito, porque eu acho que o Prêmio Nobel nada mais foi que um resultado dessa dedicação e de tudo que eu depositei nas páginas do livro. Você acredita que George tem Lenny como um irmão ou como um filho? Não, eu acho que mais como um irmão mais novo, no caso. Que é aquele irmão que você tem sempre que cuidar, sempre que ficar de olho, sempre vigiando para que ele não faça nenhuma coisa errada. Eu acho que o George se sente um pouco como o irmão mais velho de um caçula, que é o Lenny, no caso. O livro, ele relembra muito a história do filme A Espera de um Milagre, onde o George se assemelha muito com o Paul, que é o policial, e o Lenny se assemelha muito com o John Coffey, pelas aparências físicas, por o John Coffey no filme ser grandão, assim como o Lenny, e também por eles fazerem as coisas não pela maldade, sim, as coisas acontecem devido à brutalidade deles mesmos. Você acredita que o autor do filme
se inspirou um pouco no seu livro? Me fizeram essa pergunta algumas vezes, em diversas ocasiões, e eu acredito que pode ter acontecido essa inspiração, referência. O Lenny se assemelha muito fisicamente com o John, que é o prisioneiro do filme, e eles são fortes, grandes, brutos, só que a personalidade dos dois é parecida também. Eles, apesar da aparência bruta, eles são pessoas gentis, sensíveis, que têm um coração bom. E tanto o policial Paul também quanto o George, eles sempre estão ali para ajudar o amigo, para, sabe, sempre que precisar estar ali apoiando do lado. E até na finalização das duas tramas, eu acredito que tem algo parecido na decisão que o Paul, tanto o Paul quanto o George têm que tomar. Não vamos entrar em mais detalhes para não estragar, mas eu acredito sim que pode ter acontecido essa inspiração. John, e a pergunta que todo mundo quer saber: por que você termina o livro da forma que termina? Porque o que moveu as ações do George foi o carinho e o amor que ele sentia pelo Lenny. Eu acho que ele preferiu ele tomar a decisão que ele teve que tomar para ninguém mais tomar no lugar dele e fazer com o Lenny o que ele preferiu fazer. Eu acho que pela intimidade dos dois, pela relação dos dois, eu acho que ele se motivou por isso, pelos elos de carinho entre os dois. Mas eu prefiro deixar a cargo do leitor decidir, através da leitura da história inteira, decidir interpretar se ele realmente fez para livrar a pele dele ou para ajudar mesmo o amigo. Eu prefiro que os leitores leiam e tirem as próprias interpretações. Era visível que Lenny tinha algum transtorno psicológico. Você se inspirou em alguma história pessoal da sua vida ou alguma história que você acompanhou dia a dia para contar a história do Lenny ou não? Olha, Nara, eu acho que todos os dias nós vemos pessoas que aparentam ser coisas que elas não são. Por exemplo, o Lenny, ele era como eu já falei, ele era uma pessoa bruta, uma pessoa grande, forte. E, na verdade, ele transparecia ser algo que ele não era pela aparência. Internamente, ele era outra pessoa. Ele era uma pessoa gentil, uma pessoa de bom coração, uma pessoa assim que se entregava realmente para o amigo com muito carinho. E eu acho que se eu me inspirei realmente numa história real, foi nesse sentido, de que a gente realmente precisa cavar mais, aprofundar as nossas relações, porque o que as pessoas realmente são é o que elas são por dentro, não a aparência, não como elas se vestem, não como elas são fisicamente. Eu acho que a inspiração da vida real mesmo está nesse sentido, em a gente realmente conhecer as pessoas pelo que elas são por dentro, não pela aparência delas. Eu acho que é isso que o livro realmente tenta trazer do mundo real para a história. Muito bom. Então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Tenho certeza que todas as pessoas estão muito contentes em saber um pouquinho sobre esse livro. Muito obrigada, muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Estamos esperando outras obras. Muito obrigado, Nara. Como eu disse, o prazer foi meu estar aqui. Pude falar um pouco mais sobre a minha obra, para pessoas que não conhecem realmente irem atrás e lerem, porque a história do George e o Lenny é uma história que realmente vale a pena ser lida, vale a pena ser interpretada. Porque eu acho que a história que está no livro está no nosso dia a dia, história de laços, de amizade, de amor com as pessoas. E muito obrigado de novo pelo convite, agradeço muito por estar aqui no dia de hoje. E é isso aí, que as pessoas comprem o livro, quem não leu que leia. E muito obrigado de verdade. Imagina, obrigada a você. Então fica um convite para todos vocês lerem o livro Ratos e Homens, vale muito a pena ler. Eu queria também lembrar que o livro, ele inspirou um filme, então a gente vai passar um trechinho do trailer, para caso quem não possa ler ou prefira o cinema, possa acompanhar essa história, porque acreditamos que vale muito a pena. Boa noite e muito obrigada. Tell me like you done before, about them other guys and about us. Guys like us, they don't got nobody in the world gives a hoot and hell about it. But not us, Stuart. Tell about us now. Because I got you. And I got you. I spend all my time telling you things and you forget them. I remember about the rabbits. If I get in any trouble, I don't get to tend them rabbits. You're nuts.
Don't you even look at her. Keep away from her. I ain't saying he's bright. He ain't. But he's a damn good worker. You're not much of a talker, is he? Suppose he don't want to talk. What the hell are you getting into this for? We travel together. You said I was your cousin. Well, that was a lie. If I was a relative of yours, I'd shoot myself. In a world where every man was alone, they had each other. In a time of darkness, Lenny, I told you not to bring that pup in here. I ain't got no cup. they had laughter. In a land that had lost its hope, I wish somebody'd shoot me when I ain't no good. But they won't do that. They'll can me. they had a dream. We gonna live off the fatted land and have rabbits. Then you could feed him alfalfa. You damn right. Written for the screen by Academy Award winner Horton Foote, from one of America's greatest novels. What the hell you laughing about? You! Get him, Lenny! John Malkovich, Gary Sinise, John Steinbeck's Of Mice and Men, directed by Gary Sinise.